Olha o título do vídeo do sujeito. 100% comprovado. Caim era a semente literal do diabo e Abel era o legítimo filho de Adão. Esse é o título do vídeo do infeliz. E conheceu Adão, a Rava, sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse: recebi do Eterno um homem. Abre parênteses, queridos. Malar, ou mensageiro, um anjo. Veja, Eva, ela afirma de forma presunçosa que aquele filho tinha vindo do Criador. Na verdade, ela achava que era um anjo, ou já era o próprio Messias, o enviado do Criador. Agora eu pergunto aqui, da onde esse infeliz tirou, que Eva tirou de maneira presunçosa, que esse era um filho de Deus? Da onde ele tirou isso? Que Eva pensou isso, mas estava errado. E da onde ele tirou que Eva pensou que era um mensageiro? Ele vai dizer aí que ela pensou que era o próprio Messias. Olha que coisa maluca, como se ela conhecesse o plano de redenção do Messias. Nem Abraão existia. Olha que maluquice. E tem gente que cai num argumento furado desse. Tem muita gente que cai. Só, queridos, que ela se enganou. Caim não era do Criador. E ela se enganou também quanto à questão da concepção, né, do próprio Caim. Se você observar, a Bíblia afirma que Adão conheceu a Eva. Isso sim é uma relação. E ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: recebi do Eterno um anjo, né, ou um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Então, aqui a Bíblia acrescenta a essa experiência do verso 1, uma conjunção aditiva, que é, além de Caim, ela teve também Abel. Portanto, eram gêmeos. Caim não... Outra pergunta. Aonde que a Bíblia afirmou que eles eram gêmeos? Eu não sei como é que tem gente que acredita nisso. Tudo o que a Bíblia não afirmou, ele está falando o que a Bíblia disse. Se houvesse texto afirmando isso, ele não colocaria? Olha aonde esse sujeito vai chegar. Não era do Eterno, nem de Adão. Agora veja, quando você estabelece uma verdade, você tem que ter mais de 2 ou 3 testemunhas para confirmar esta palavra. Isso está na Torá, isso está na boca do Messias em Mateus capítulo 18. Então eu gostaria de mostrar para vocês, não só um texto, mas um batalhão de versos na Bíblia que confirmam que Satanás tem uma semente literal na terra e Caim foi o primeiro dessa linhagem. A semente da serpente, já explicamos para você que não é um animal. Viu? Semente literal. Para isso ser possível, Eva tinha que ter aberto as pernas para a serpente. Mas ele não fala isso claramente. E eu não sei, parece que os escritos dele estão bêbados, porque eles não perguntam, os que perguntam não conseguem resposta e o sujeito também não fala nada. Fala a verdade. Meu Deus, como é que tem gente que acredita nisso? É o próprio Satanás, é o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, conforme Apocalipse 12, 9. Presta atenção aqui no argumento do infantil. 1 João 3,12 diz claramente, é mais um texto, para comprovar de quem Caim era filho, qual era a origem biológica dele. Não como Caim, que era do maligno, ou seja, Caim era a origem dele, ele veio do maligno, é uma origem biológica. Olha só, tá entre aspas e ele colocou como se tivesse na Bíblia. Esse entre aspas aí é da cabeça dele. Na Bíblia não tem isso. E matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Nessa série, A Semente da Serpente, nós temos comprovado para você que existe uma linhagem que é diferente da linhagem do Messias, é diferente da linhagem de Adão, que é uma linhagem diferente biologicamente e em caráter. Não só em caráter. O sistema religioso vai tentar te confundir dizendo que é tudo espiritual. Ah não, nada disso é literal. É tudo espiritualizado. Ó, de novo ele tocando no assunto. O sistema religioso vai tentar te confundir. Quando Deus começar a punir esse homem, sai de perto.
Ele ultrapassou o Romilson. Nem o Romilson consegue ser tão arrogante assim. Vai prestando atenção. Agora, queridos, eu quero que você use a coerência comigo e medite. João Batista, o imersor, ele vem e ele exclama para aqueles líderes religiosos que estavam ali infiltrados no meio da multidão, observando a obra de João. A voz que clamava no deserto, para preparar o caminho para o Messias, para levar o povo ao arrependimento e ao batismo nas águas. E ele exclama: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Queridos, João gostava de xingar ou ele estava falando a verdade sobre aqueles infiltrados, aqueles líderes religiosos? Raça de víboras, é literal ou é espiritual, senhores? Se é então espiritual, ele não poderia escolher um xingamento mais brando? Obviamente que não. Se João acreditasse que isso era literal, por que ele iria trazer essas pessoas ao arrependimento? Por que Jesus, lá em João 8, quando ele fala raça de víboras, por que em João 5 Jesus fala, eu falo isso para que vocês sejam salvos? Ele lê só os textos que ele escolhe. Ele não lê, mas nem sequer o contexto imediato. Presta atenção aqui no argumento. Ele continua com o mesmo argumento, dizendo que a Bíblia está dizendo que é literal, e a Bíblia em nenhum momento está dizendo isso. Quando Jesus chama a raça de víboras, ele já está falando isso pelas obras. Porque quem recebe o espírito do anticristo, esse se torna filho do diabo. Assim como para você nascer de novo, não é por carne e por sangue. Não é por carne e por sangue que você é filho de Deus ou filho do diabo. João fala que os nascidos de Deus não nasceu nem pela carne e nem pelo sangue. Não importa se é de Abel, de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Edom, de Jacó. Os que nascem de novo, nascem por causa do Espírito de Deus. Assim também aqueles que estão mortos em ofensa e pecados e voltam a ressuscitar com Cristo e depois apostatam da fé, é por causa que dão ouvidos ao Espírito do Anticristo. Pode ver que João fala que tem pessoas que abandonam os mandamentos do Senhor, que esquecem da sua expiação feita pelo Senhor, dos seus pecados expiados e voltam para trás. Se eram sementes da serpente, por que o Senhor expiou os pecados? Vê? Porque eles ouviram o espírito do anticristo e se tornam filhos do diabo pelas obras. Nem vale a pena ler essa porcaria que ele vai ler aqui, porque a gente já sabe. Ele vai ficar batendo na mesma tecla, dizendo que a Bíblia disse uma coisa quando a Bíblia não disse. Agora presta atenção, eu voltei ali no 3 minutos e 25 e olha o que ele vai falar. Uma pessoa que segue um indivíduo desse está indo para o lago de fogo. Não está indo nem para a prisão, para esperar o julgamento no trono branco. Não, essa pessoa está indo para o lago de fogo. Olha só o que o acusador faz. Observe algo importante em Gênesis 4:25, e aqui começa a nossa odisseia em busca da verdade. Para que você fundamente uma verdade que está sendo combatida ferozmente, porque revela quem é a linhagem da serpente. Revela que existe essa linhagem física na Terra. E quem mais estaria incomodado com essa revelação, senão os filhos da serpente? Viu? Ele diz que eu, você, sua família, qualquer pessoa que discorda dele, ele acaba detectando como filhos da serpente. E isso, literal. Não importa se você tem a imagem e semelhança de Deus, se você é igual a ele, tem 2 olhos, 2 bocas, 2 braços, 2 pernas. Não, você é filho literal da serpente. Sangue, células, tudo que tem no seu corpo é do diabo. É isso que ele está falando. Esse homem deveria ser preso. Um homem desse não deveria estar solto lá pelos matos. Deveria estar aprisionado. Isso daí é infiel. Olha só. Isso daí é um filho do diabo. Porque ele está fazendo exatamente o que o diabo manda ele fazer. Chamar os outros de filho da serpente literal. E ele comparou a gente com filhos da serpente e disse que é Caim, não é? Agora eu pergunto, por que a gente não está matando os outros? Porque o que marcou em Caim é porque ele derrama o sangue, não é? João falou em 1 João para a gente não ser como Caim, que matou o seu irmão. Agora eu pergunto, você, eu, qualquer pessoa que não concorda com ele, nós estamos matando pessoas? Não estamos. Gente, isso é grave. Compartilha esses vídeos, compartilha esse vídeo aqui porque isso é grave. Um homem desse
Está fazendo certinho o que o diabo quer que ele faça. Como é que pode sair chamando os outros de filho do diabo, literal, Caim, malditos, só porque não concorda com ele? Vocês não têm noção da gravidade que é isso. Agora, eu posso dizer, você pode dizer que ele é um filho do diabo por causa das obras, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele, Neemias, é a imagem e semelhança de Deus, mas está agindo pelo espírito do anticristo. Vocês vão ver esse homem apostatar da fé ainda, e não vai demorar muito. Fora que a mão de Deus vai pesar sobre ele lá onde ele está. Escuta o que eu estou falando. Vou parar por aqui, eu só queria mostrar o perigo que é seguir esse homem. Esse homem vai colocar muita gente contra a palavra de Deus, vai colocar muita gente uns contra os outros. Fora que ele está chutando a Bíblia, né? Pode ver que ele colocou um monte de coisa na Bíblia que a Bíblia não afirma. Compartilha esse vídeo, irmãos. Compartilha para o máximo de pessoas que vocês puderem. Um homem desse tem que cair em descrédito. E você tem que se afastar de um homem desse, porque a punição de Deus vai cair sobre ele, se ele não se arrepender. E pelo que a gente está vendo, ele não vai se arrepender. Ele vai continuar chamando eu, você, de filhos literais da serpente. Ainda que ele não vê ninguém matando ninguém, que ele vê a gente fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, ele vai dizer que você é um diabo na terra. Grave, não é? Então compartilha.